Pessoal, sim, parece inacreditável, né? Você fala assim, pô, quando a situação tá melhorando, parece que vem alguma coisa para poder derrubar, tá? E por incrível que pareça, essa matéria que saiu aí no site do Brasil 247, Poço Sem Fundo, evangélicos querem lançar Damares à presidência em 2026, tá? A gente sabe que o Bolsonaro tá inelegível aí e existe essa possibilidade de lançarem aí, existe uma possibilidade grande de lançarem a Damares como presidente. Aí você vai falar, tá, mas não existe essa possibilidade, existe sim. Eu vou contar ela com detalhes para você. É um negócio assim que realmente eu fiquei preocupado, até porque no Brasil nós tivemos um histórico, né? E qual foi o histórico? O Bolsonaro. Você parar para analisar, era um cara que não tinha chance praticamente nem em 2014 nem saía na lista. Em 2018 estava como presidente da República. A matéria saiu no Brasil 247, eu vou dar uma lida para vocês aí. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Eu sou o Cláudio Pereira e esse é um canal de direito e política, tá? Então, seja muito bem-vindo. Vamos lá para a matéria. A gente vai acompanhar aí, é uma notícia bem rápida mesmo, só para vocês terem mais ou menos aí uma noção. Senadora Damares seria matéria do Brasil 247, depois leiam a íntegra lá, tá? E aí vocês vão entender todo o contexto, ela tem até um apoio, né? Por incrível que pareça, eu sei que você deve estar dando risada na sua casa nesse exato momento, até mesmo tossindo, só que não, ela tem um apoio de pessoas lá. Gente, assim, isso é sério, tá? É sério mesmo. Senadora Damares seria a aposta da bancada evangélica após inelegibilidade de Jair Bolsonaro. Todo mundo sabe que a bancada evangélica, ou pelo menos aquela que se diz bancada evangélica, né, é grande lá na Câmara dos Deputados. E isso, ao invés de ser de certo modo, pessoas que estão lutando lá pelo bem do Brasil, né, é um problema para o Brasil. Essa que é a realidade, ao meu ver, tá? Então vamos lá. Aí você fala assim, ah, não, mas que você se baseia em que? Só para você dar uma analisada, você vê lá o Marcos Feliciano e dentre outros caras lá na bancada, tá? Os caras não defendem nada para poder melhorar a vida do povo evangélico de um modo geral. Um grupo de políticos evangélicos está ou estão apostando na senadora Damares, do Republicano do DF, como candidata para as eleições presidenciais em 2026, diante da atual inelegibilidade do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Segundo aponta aí o jornalista Guilherme Seton na coluna Painel. No entanto, a possível candidatura de Damares enfrenta um obstáculo interno em seu partido, uma vez que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, também é do mesmo partido que a ex-ministra aí do Bolsonaro. Apesar disso, membros do partido consideram lançar Damares, pois acreditam que sua participação poderia fortalecer a bancada evangélica no Congresso, mesmo que ela não vença a disputa presidencial. Ou seja, os caras já não pensam nem em ganhar. Isso é para você ter mais ou menos aí uma ideia de como é o pensamento dos caras. Eles não pensam nem em ganhar especificamente, mas, né, iria aumentar a possibilidade lá aumentar a bancada evangélica, que já é muito, é 30% da população brasileira são evangélicos. Então é muita gente. Imagina, 30%. Aí eu acho que vai dar uns 60, 70 milhões aproximadamente. Um pouco mais, né? Aproximadamente deve ser esse o valor, tá, gente? A decisão de incentivar a Damares a participar das eleições se baseia no seu grande apelo pelos evangélicos, que representam mais de 30% da população brasileira. Parlamentares destacam, né, seu histórico em atuação coerente no Senado, o que tem gerado o apoio de vários líderes religiosos. O deputado Cezinha de Madureira, do PSD de São Paulo, o ex-líder da bancada evangélica, afirma que Damares é um nome viável para as próximas eleições devido ao seu currículo junto aos evangélicos e cristãos. E aí tem o deputado Eli Borges, também do PL, né? Tinha que ser. O ex-presidente da Frente Parlamentar Evangélica considera Damares uma boa candidata, de acordo com a coluna. Damares expressa o desejo de cumprir os 8 anos de mandato, mas em março deste ano, em uma entrevista ao jornal o Globo, pediu para não ser esquecida na lista de possíveis candidatos aí para a eleição de 2026. Então, por aí você já tem mais ou menos uma noção de como é realmente o fundo do poço. Uma pessoa que foi ministra lá do Bolsonaro, falou aquelas barbaridades lá de arrancar dente, você já sabe como é que é. Uma loucura, é um algo assim que você fala assim, pô, eu não acredito, né? Quando as coisas começam a melhorar no Brasil, o valor da coxinha, o valor do alimento, de modo geral, está diminuindo,
A carne voltou a fazer parte aí do prato, né, do povo brasileiro de modo geral, dos menos favorecidos, né? Então a coisa melhorou, aí de repente surge a Damares, né, com essa possibilidade. É uma situação da qual a gente fala assim, ah, não, mas isso não é possível. A gente vê como risada, mas dá uma olhada. Vê o Bolsonaro, vê Eduardo Bolsonaro, né? Esses caras que você fala assim, pô, em hipótese alguma eles teriam chance nenhuma de ser eleito. E de repente os caras são. Então a gente também tem que ficar ligado em tudo isso, porque de repente, por mais que seja uma surpresa desagradável, essa mulher ainda pode colocar muitos deputados lá que se dizem evangélicos, essa que é a realidade, não são. Já vou logo falar aqui, mano, na minha visão, não tem compromisso com o evangelho, não tem, tá? E esses caras podem tumultuar o Brasil. Então, só para você ter mais ou menos aí uma noção dessa matéria que saiu hoje no Brasil 247 e para você já ficar ligado em tudo isso. Muitíssimo obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. Deixa o like, comenta aí o que você achou disso, né? De Damares, candidata a presidente aí, ou presidenta em 2026, que seria um terror, tá?